Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast O Jurídico Diz Que Pode. Hoje, quinta-feira, 19 horas, nesse mesmo bate-local, nessa mesma bate-hora, você vai encontrar o melhor do conteúdo condominial. Quase me enrolei aqui. Olha, hoje nós temos uma convidada muito especial, já nós vamos falar dela e falar do assunto que vocês vão gostar, assédio moral dentro do condomínio. Vocês sabem o que é isso? O que isso significa? Isso tem a ver com o morador? Tem a ver com o síndico? Tem a ver com o colaborador? E o terceirizado? Será que também está envolvido nessa história? Já a gente vai falar isso para vocês com uma especialista em direito do trabalho, daqui a pouquinho. Mas para lembrar vocês, já se inscreveram no nosso canal? Ah, não estou acreditando? Então faça isso agora. Curta e compartilhe esse vídeo. Se vocês não viram os demais que já estão lá na nossa plataforma, dá uma olhadinha lá, muito assunto bacana que vocês vão gostar. E não se esqueça, nós também estamos presentes em todas as plataformas de áudio. Só colocar lá, O Jurídico Diz Que Pode, e vocês vão ouvir todos os nossos episódios em primeira mão, vocês vão gostar, tenho certeza. Só um lembretezinho, nós do Jurídico Diz Que Pode, nós faremos um sorteio, gente, um sorteio show de bola para os síndicos e também quem quiser morador, para se inteirar melhor das regras, né, de como funciona o condomínio, também é válido. Ale, põe para a gente aqui na tela, para a gente ler quais são os detalhes do que precisa para participar desse sorteio. Dá uma olhadinha. Os segredos do síndico de sucesso. Gente, todo síndico tem que ler isso, não é possível, né? Quanta dica valiosa que tem nesse livro. O que tem que fazer para ganhar? Olha lá, entra na nossa página do Instagram, siga a nossa página, @O Jurídico Diz Que Pode, curtir a postagem do livro. Para quem não está vendo, a gente só está ouvindo, na nossa página do Instagram tem a foto do livro que vai ser sorteado. E marcar 3 amigos. Esse livro é incrível, é do autor Fábio Barleta e Daniele Oliveira. Vocês vão adorar, então não esqueçam de entrar e participar. Estou torcendo por você, hein? Bom, vamos lá. O assunto de hoje, ele é um pouco pesado, mas necessário de ser dito, né? Assédio moral dentro do ambiente de trabalho, isso é um assunto que é falado muito, inclusive de uma doença até que tem se dito muito, né, Soraya, que é o burnout, que também tem muito a ver com isso. Mas, antes da gente entrar nesse assunto que é pesado, estou aqui dividindo mais uma vez essa mesa maravilhosa com as minhas lindíssimas doutora Sossô, Soraya, dá um recadinho aí para o nosso povo. Certeza. Bem-vindos a mais um episódio. Vamos aqui agregar mais informações a vocês hoje desse aspecto muito sério, mas de uma forma leve e que chegue a todos com conhecimento e utilidade. Isso vai ser muito bom. Acompanhe a gente até o final. Isso aí, doutora Alaine. Bem-vindos, pessoal. Mais um episódio. Fique conosco. O assunto ele é de muita importância para os condomínios. Não perca. Bom, como vocês sabem, né, o assédio moral dentro de um condomínio, quem são as maiores vítimas, né, dos maiores casos que ocorrem no condomínio? Porteiro, zelador, funcionários, colaboradores, né? E de que forma que isso acontece, de que maneira que você pode evitar isso, porque a gente acaba traindo uma responsabilidade para o condomínio. E para trazer maiores informações sobre esse tema tão importante, eu vou trazer aqui para vocês a minha convidada, a minha amiga de coração. Eu estou muito contente de ter a doutora aqui presente, porque ela faz parte, assim, da minha vida, fez parte da minha vida, na verdade, no momento que eu mais precisei. Então, ela mora, assim, no meu coração, eu tenho um carinho muito grande, é minha irmã de coração, e hoje eu tenho a honra de apresentar a doutora Cristiane Garcia. Muito obrigada por ter vindo, doutora. Eu é que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Assim, eu sou muito grata por estar aqui, e em especial por ter visto esse projeto começar. Eu vi a sementinha ser plantada. Então é com muito prazer que eu estou aqui. Parabenizo a todos por onde vocês caminharam, onde vocês já chegaram. E é um imenso prazer estar aqui. Espero poder trazer alguma informação útil para poder agregar ao tema de vocês. Eu não tenho a menor dúvida que você vai contribuir bastante para todo mundo e para a nossa audiência. Vamos começar? Vamos começar. Vamos lá. Vamos começar do começo, né? Vamos... Começando do começo. Trazer para a nossa audiência
o significado, o conceito, o que é o assédio moral e se ele se subdivide, se tem outros tipos. Dá uma introdução para a gente, para todo mundo começar a entender. Vamos lá. Assédio moral hoje é um tema que se fala demais, porque ele está acontecendo em todas as ramificações em todos os tipos de empresa, em todos os locais, muitas vezes nas relações interpessoais das pessoas, então é um tema bastante importante. Mas o que é assédio? Assédio é toda conduta que ofenda a integridade física ou moral de qualquer pessoa. Certo. No nosso caso, dos nossos colaboradores. É qualquer ato que praticado por uma outra pessoa que denigra, que ofenda, que mexa com a intimidade, que mexa com questões físicas, pessoais, valores, crenças, regionais. Temos inúmeros tipos de assédio e ele é praticado o tempo inteiro. E o que é importante? Importante é você verificar o assédio do ponto de vista de quem sofre o assédio, porque quem assedia, muitas das vezes, sequer o faz de forma consciente. Ele pode estar o que na cabeça de uma pessoa não passa de uma brincadeira, uma introdução, uma coisa que todo mundo fala, hoje pode ser visto como assédio para quem está sofrendo. A gente precisa entender que o mundo evoluiu. E com a evolução do mundo, das relações pessoais, das relações de trabalho, muita coisa que antigamente era completamente aceitável, hoje não é mais. E nas relações de trabalho, especialmente. Então, é necessário se ter esse olhar para saber o que pode ou não pode estar acontecendo. E isso é uma função de todo e qualquer empregador. Então, na verdade, o fato de antigamente ser aceitável não quer dizer necessariamente que era correto. Na verdade, eu acho que ele só era... As pessoas se calavam. Porque, vamos ser bem honestos, ninguém pode achar agradável ser chamado de gordo no local de trabalho. Isso não é legal para ninguém, situação nenhuma. Então, em momento algum, ninguém gosta. A pessoa que escuta isso, mas ele não liga. Quem está dizendo que ele não liga é você. Só que antigamente isso passava. Não se discutia, as relações interpessoais eram completamente diferentes, mas isso sempre existiu. E com a evolução do mundo, a evolução das pessoas, a evolução das relações, isso hoje é simplesmente inaceitável. Não se pode admitir. E dentro ainda da questão de relação empregatícia, né, eu acho que isso é muito mais forte porque é a parte mais fraca. Então, ela vai engolindo aquilo, ela vai aceitando aquela condição por medo de perder o emprego, né? Então, isso acaba se prolongando e traz um prejuízo muito grande. Acaba que a pessoa fica sendo mais permissiva àquela situação, né? Certo. Então, eu não tá gostando, não tá agradável, mas não quero me indispor, eu não quero fazer... Às vezes, a pessoa não chega nem a fazer expressões que permita que se saiba que ela não está gostando muito, porque ela tem, de fato, receio de tomar qualquer tipo de atitude e, em razão disso, ser penalizada. Penalizada com perder o emprego, deixar de ter uma promoção, ter o horário de trabalho em condomínio, por exemplo, o horário de trabalho alterado, a pessoa tem toda a vida organizada e trabalha de noite. Começa a não gostar, reclamar de alguma coisa, às vezes a penalidade passa para o dia, desestruturou toda a vida, toda a estrutura que ela tinha. Passa a ganhar menos. Passa a ganhar menos. Então, por conta disso, ainda é difícil de ter denúncias nesse sentido, de se apurar como de fato essas coisas acontecem, embora esteja na rotina de todo mundo. Na verdade, então, doutora, quando você fala uma penalidade, é uma penalidade que está sendo imposta para ele, mas não deveria, né? Que ele é noturno. É uma injusta penalidade. É uma injusta penalidade, né? Ele está no horário dele, como a doutora colocou, tudo ajustado, deixa de ter o adicional noturno e sofre as consequências por um ato cometido por terceiro. Simplesmente porque ele deixou de aceitar aquilo. Sim, se submeteu, né? Para diversas condições ele acabou se submetendo. Aí dentro do condomínio, então, nesse aspecto, quem que a gente pode identificar como os causadores do assédio moral? Bom, no condomínio, praticamente todas as pessoas podem ser consideradas assediadores. O síndico, por óbvio, todos os colaboradores direto do condomínio, os moradores, as pessoas que prestam serviço às por meio de terceirizadas, todos eles podem praticar assédio. Crianças.
crianças, adultos, adolescentes, principalmente, que a gente tem muito problema com adolescente nos condomínios hoje. E a responsabilidade é do condomínio enquanto massa condominial, porque ele está ali na função de prestar serviços para o condomínio. É como se fosse um preposto praticando o ato. Então, o condomínio responde. Moradores, é muito comum, por exemplo... todos nós que moramos em condomínio já devemos ter passado por isso. Não tem aquele morador que é grosso, mal educado, por natureza? Não. Cadê? Qual carinha? Qual carinha? Não conheço nenhum. Não Esse aqui, ó, esse aqui funciona bem. Aquele que você fala bom dia, seu bom dia pra quem? É raro, mas acontece sempre. Então, esse tipo de morador, se ele distrata um funcionário, que talvez para a cabeça dele nem esteja destratando. Ele trata assim o marido, ela trata assim o marido, ela trata assim os filhos e todo mundo aceita. Só que os funcionários não são obrigados a aceitar. Sem dúvida. Então, aquela grosseria dela pode sim vir a caracterizar um assédio por conta de prestado por um morador. E o condomínio vai ter responsabilidade com relação a isso. Nós temos um fator, nós só não temos muito mais problema com esse tipo de situação, porque é uma prova muito difícil de ser feita. Exatamente. É uma prova que o assediador, ele é imbuído de um mal tão grande que ele sabe exatamente onde fazer o assédio. A gente já teve situações de processos onde o assédio acontecia nas escadas, numa lavanderia, onde ele sabe, no refeitório, onde sabe-se que não tem câmera e um momento que não tem ninguém. Ninguém assedia, assim, até assedia, né? Tem gente que é tão cara de pau que assedia por mensagem. Faz mesmo. Mas puxando essa questão, doutora, como que o síndico ele pode identificar um assediador? Né? Porque, como você disse, às vezes eles praticam um ato onde ele sabe que ele está sozinho. Então, que é a questão da prova, né? Que fica muito difícil. o síndico tem que estar muito próximo da rotina do condomínio. Esta é a única forma que tem. Então, ele tem que saber o que está acontecendo no condomínio, ele tem que prestar atenção, tem que conversar, tem que saber como os funcionários estão se sentindo com relação a várias situações. Vamos pensar, por exemplo, aqui em São Paulo é muito comum a gente ter condomínios clube. Num condomínio clube, nós temos, via de regra, gerente de condomínio, um administrador, você tem quase que um quadro enorme de funcionários. Aí, numa conversa singela com o síndico, o gerente de condomínio vira e fala assim, olha, outro afastamento, agora ela está afastada por 30 dias em razão de depressão. Tá faltando o que fazer? Com aquele sorrisinho meio maroto no rosto? Então, isso tem que chamar a atenção do síndico. Porque se ele tá tendo essa postura, ao falar com o síndico, imagina qual é a postura dele com a própria funcionária. E a única forma que tem de se apurar isso é, de fato, conversando. É, de fato, estando perto, sabendo a rotina. E não apenas dos funcionários do condomínio. Tem que prestar atenção, como tá sendo os moradores, verificar se tem reclamação, se tem alguma reclamação reincidente, até nos livros de ata, às vezes os próprios moradores um reclamam do outro. Então, é só assim que é possível verificar o que está acontecendo. E chegar no assediador. Agora, a reclamação, ela pode existir, né? Pode haver uma fundamentação. É essa linha tênue entre a reclamação e a invasão da ofensa contra a pessoa que o síndico precisa estar atento na identificação. Exatamente. E então, o diálogo, essa proximidade, a doutora entende que pode ser um instrumento... É um instrumento e participar da rotina. Porque, assim, uma reclamação... Tanto é que, para caracterizar assédio, não é uma conduta isolada, é uma conduta repetida. Reiterada, né? Inúmeras vezes. Então, é uma brincadeirinha de mau gosto hoje. Não é legal? Não é legal, mas ela foi uma coisa isolada. Agora, uma brincadeira de mau gosto todos os dias não é isolado. Então, quando o síndico tem que ter aquela percepção de, opa, acendeu o alerta, acendeu a luz. Vamos verificar o que está acontecendo. Não é no primeiro momento já chamar de assediador, dispensar por justa causa, não é isso. Mas vamos ver o que está acontecendo. Eu presto assessoria para uma empresa, eles já têm como um manual de conduta, procedimento básico. Teve reclamação de assédio,
apura o histórico das duas pessoas. Tenta conversar com o gerente para saber qual o perfil do funcionário que está sendo assediado e qual que é o perfil do funcionário assediador. Se por qualquer razão a gente percebe que o assediador é uma pessoa aqui que falou uma coisinha, outro ali que falou outra, não pensamos duas vezes, é feita a dispensa, sem justa causa. De ambos. Normalmente, se apura que um reclama demais e o outro, de fato, pratica o ato, a dispensa ambos, mas ninguém por justa causa. É uma empresa onde os salários não são altos, a rotatividade é muito grande, simplesmente dispensa e tira o problema. Não entra no mérito da questão. Dispensa, acabou. Não sabe nem por que foi demitido. Não sabe nem por quê. É a melhor conduta, né? Principalmente porque lá nós não temos o problema de serem funcionários que ganhem muito, que tem um padrão, que aquilo vai onerar. É melhor, por quê? Vamos pensar pelo lado contrário. Vem um funcionário e reclama para o síndico que ele está sendo assediado. Que postura o síndico vai tomar? Se o síndico não fizer nada, se essa reclamação foi formalizada por escrito, ele também tem a responsabilidade. Sim. Então, não fez nada contra o... Não pode saber do ato e não fazer nada. Ser omisso. Não pode ser omisso. Não pode ser omisso em hipótese alguma. Até porque tem a questão da responsabilidade civil, né? Tanto dela, sim, não apenas de quando ele pratica, mas de quando ele sabe e não toma nenhuma providência. Então, não pode ser omisso. A questão maior é sempre apurar e olhar de perto. Conversar com os funcionários, saber o que está acontecendo. Se nós pararmos para pensar, na maior parte das vezes, quando se tem uma reclamação trabalhista, num contexto geral, ela não é fruto apenas de um direito do trabalho. Ela começa em razão a uma relação de sentimento. É verdade. É aquela situação que desagradou. Então, o que é? É o dia que o síndico não entendeu que ela se atrasou porque não tinha metrô. Eu entendo a posição do empregador. Porque o filho ficou doente, principalmente quem é mãe, né? A minha vizinha que me ajudou a cuidar do meu filho faleceu, só que eu não tenho nenhum plano B. E nem grau de parentesco para justificar minha ausência. Mas se você não tiver esse olhar, quem vai ter? Humanizado, né? Se a relação não for humanizada, em condomínio, é muito pior, porque é todo mundo muito pessoal. Você não está falando com o tio do vizinho da avó, é a pessoa que mora ali, sim, na sua casa. É aquela pessoa que você encontra no elevador todos os dias, é aquela pessoa que divide com você a academia, que divide com você a piscina. Então, tem que ter esse olhar. Sem este olhar, o síndico fica sem saber como decidir. Então, ele tem que estar perto. Sempre muito, muito perto. Na verdade, o síndico precisa de ajuda, porque às vezes ele não consegue ter tantos olhares, né? Sim. Porque se é num condomínio clube que ele tem mais de um funcionário, mais de uma pessoa da confiança, um gerente predial, ok. Mas normalmente o que a gente tem, a nossa realidade, é um síndico morador, com uma terceirizada, né? Então, mas o que ajuda é que os próprios funcionários terceirizados, eles... Engraçado, né? Eles têm essa liberdade de chegar para o síndico, porque não é o patrão, sim, de fazer a reclamação. Sim. Então, acaba chegando para o síndico uma informação que talvez por outros meios não chegava. E aí ele conversa com aquele colaborador e vai chegar até o líder para falar, olha... Está acontecendo uma situação ruim, tá complicado o trabalho, vamos conversar para melhorar isso? Agora, exatamente, quando é o orgânico, eu acho que já é mais complicado, porque o funcionário ele se sente intimidado, principalmente quando é o morador que faz esse assédio. Olha, você é meu funcionário, você pode ir lá no meu apartamento, tem que fazer não estou conseguindo trocar a lâmpada, mas eu não posso sair daqui do meu poço. Eu pago seu salário, você vai ter que subir, eu vou reclamar, porque eu vou fazer... Aí fala, meu Deus, fico no posto, atendo o morador, afinal de contas, ele é proprietário, olha que situação. Aí se não vai, aquele morador começa, esse daqui não faz nada, isso aqui é um vagal. Às vezes chega a começa a formalizar. Começa a difamar o funcionário, né? Ele gente. pode sofrer o dano moral também por parte dos moradores. Sim, os condôminos vão chegar, né? Ele não é funcionário, porque eles começam. Esse síndico não faz nada. Exato. Esse síndico, não, principalmente quando é profissional, né? Esse síndico nem passa aqui no condomínio. Nem vem aqui. Vem aqui uma vez por semana. Não é isso.
Então, ou seja, eu entendo que aí também existe uma assédio moral e o condômino que está Exatamente. causando isso pode ser responsabilizado por essa questão, né, doutora? Também. E assim, o assédio, ele tem várias linhas, né? Ele pode ser de baixo para cima, ele pode ser na lateral, ele pode ser para baixo. Então, existem inúmeras situações e se responde sim. O síndico pode sofrer assédio, como ele pode assediar. Uhum. Recentemente a gente viu acompanhei uma decisão trabalhista de um processo, inclusive da praia também, acho que em Santos, me parece, onde o condomínio foi condenado a pagar R$30 mil por conta de um assédio praticado diretamente pela síndica. Era um processo de quase 250 mil, que envolveu vários pedidos contra o condomínio, adicional de insalubridade, periculosidade, horas extras, que daria temas para inúmeras reuniões nossas, mas a questão do assédio, ele só conseguiu por quê? Ele conseguiu 2 testemunhas, e essas 2 testemunhas eram diaristas de outras unidades, que foram e confirmaram que viam sim a síndica chamar ele de filha daquilo, dizer que ele tinha que voltar lá para a terra dele, Olha aí. que lá onde ele estava, ele não tinha que comer e lá ele tem, que quem paga o salário dele era ela. No processo, nominalmente, estava lá o nome da síndica. Quando teve o processo e começou toda a fase de cumprimento de defesa e tudo mais, já era outro síndico. Então, aqui, quem assediou foi uma síndica e atualmente... Aí mudou a gestão. Mudou a gestão. Aí teve o processo. A gestão nova que veio, por óbvio, negou. Todo mundo negou. Levaram funcionários dizendo que não, que nunca tinha sido visto, que ninguém nunca viu assediar. E ele, por meio das testemunhas, perdeu todos os outros pedidos, mas o dano moral ficou comprovado. Permaneceu. Essa ação ainda acabou de julgar, é recente, acho que é do mês de junho. Não, a gente não pode dizer que isso vai se sustentar. Não transitou em julgado. Não transitou, mas aí fica a pergunta. O condomínio, por exemplo, pode vir contra o síndico? Penso que pode. Sim, mas só que sim. né? Até porque... Na verdade, eu acho que já viria eu faria na contestação, inclusive. Exatamente, né? Até porque o polo ativo aí, a pessoa que fez a ofensa, não foi o condomínio, foi na pessoa do síndico, tanto que ele foi colocado o nome dele, né? Não é contra o condomínio, não. É contra a pessoa do síndico. Na exposição dos fatos se conta lá quem é que assediava. Não é uma condenação que vai para o condomínio e o condomínio faz uma ação de regresso contra o síndico, porque ficou provado que foi por ato dele. É uma condenação que vai direto para ele. Exato. Não, neste caso era contra o condomínio. Contra o condomínio. O síndico não figurou como réu. Não figurou como réu. Mas ele cita o nome da síndica. Nome completo. Tá. E muito provavelmente, agora falando até por questão de linha de defesa, é verdade isso, porque senão ela seria a primeira pessoa a ser levada como testemunha. É verdade. E não foi. Não foi arrolada como testemunha em momento algum. Então, imagina-se que o trato dela com ele era, de fato, esse trato. Difícil mesmo. Difícil. E, assim, é importante as pessoas entenderem. Não é aceitável. Não pode, não cabe nos dias de hoje que as pessoas sofram qualquer tipo de discriminação, seja por cor, corpo, raça, ideologia, nada. Não se admite mais isso. Simples assim. Você tem algum dado dentro da Justiça do Trabalho, o número de processos que tem discutindo esse assunto? Porque quando você distribui uma ação, eles fazem todo aquele questionário que a gente tem que preencher justamente para uma questão de estatística, né? Você tem uma ideia de quanto tem? TRT2, o ano 2022, 3 mil processos só discutindo assédio. Eita. 3 mil? Muita coisa. Em um ano? Em um ano. É muita coisa. E assim, algumas ramos de atividades, eles são mais reincidentes. Por exemplo, banco, quem trabalha com teleatendimento, tem uma ação de condenação contra um banco, onde ele foi condenado a pagar 8 milhões por não instituir políticas concretas para evitar o assédio.
Sinal que já havia reiterações a ponto de Inúmeras. haver esse termo de acordo prévio. Termo de acordo prévio, e aí acho que acordaram que algo deve ter tido até alguma coisa com relação ao Ministério Público. Esse processo do Denúncia, síndico, né? então, esse Denúncia, processo né? contra essa síndica, que a decisão foi agora, vai expedir ofício para o Ministério Público do Trabalho. Fazer uma Olha o delação. reflexo disso Exato. para um condomínio. Eu digo para um condomínio, porque no condomínio, queira ou não queira, a coisa é menorzinha, né? Quem está ali não tem toda aquela estrutura, não tem aquele departamento de RH enorme. Sim. Então, é uma luta nossa diária, cada Uhum. vez que você vai fazer uma defesa, porque você quer esse documento, Não não tem. sabe? Não tem. Um síndico não tá guardava de um guardado. jeito, outro síndico guarda do outro. Imagina uma representação nesse sentido do Ministério Público do Trabalho. Para atender Nossa. qualquer exigência, Para como atender qualquer fazer. exigência, como fazer e como demonstrar para o Ministério Público Sim. do Trabalho que aquilo, de fato, não ocorre. Ai, mas tem que acontecer, né, gente? Tem que ter uma condenação exemplar. E isso não impede que o ofendido também entre com uma ação criminal pela Não impede. ofensa, né? Porque além porque a reclamação Porque- trabalhista é uma Tá coisa, visando ele a vai reparação pecuniária, né? pecuniária também. Às Mas, vezes até retratação, pois é, às vezes né? as pessoas querem, não é o dinheiro, mas um pedido. é o respeito, é o pedido Isso, de pedido de desculpas, né? Vamos pensar nesse caso. Esse caso que eu estou comentando, as ofensas eram todas do ponto de vista de dano de ofensas regionais. Todas ligadas ao fato dele ser do Norte e Nordeste. Isso Olha. é crime, gente. E a gente sabe que aqui em São Paulo isso Assim é como muito racismo, latente, né? xenofobia ainda é é. crime. É crime, Exato. com certeza. Homofobia é crime. Então, além da questão do assédio moral, do assédio sexual, do assédio regional, independente do assédio do ponto de vista dos direitos do trabalho, a gente ainda tem a questão do ponto de vista criminal, que é mais um problema que a gente pode ter lá na frente. Então, é sério. As empresas precisam, todos os condomínios precisam ter políticas mais claras. Uhum. Então, quando você fala em o que a gente pode fazer efetivamente, começar a ter um procedimento correto. Se você está falando de uma empresa de um porte um pouquinho maior, um condomínio de um tamanho maior, tem que ter políticas efetivas. Você precisa levar pessoas para fazer curso de formação com os seus funcionários e colaboradores. Isso. Se você começa a ver que é reincidente, chama para uma assembleia, e por que não? Leva Sim. alguém para falar sobre esse tema. Explica para as pessoas. Né? Informação, exatamente. Explica para as pessoas a real consequência disso. Porque senão, se as pessoas não conseguem entender, porque assim, é muito triste porque pelo lado avesso, você está ensinando educação, né? É falar o óbvio, né? É falar o óbvio. E isso que você está falando, acontece muito. Você vê, participei de uma assembleia de atualização de regulamento. Não foi aquela, foi uma outra, que foi pior, que você falou que foi tranquila. Justamente, nós levamos para aprovação e foi aprovado por unanimidade, aplicação de multa direta para o morador que desrespeitar o funcionário. Direta a multa. Se quer uma Gente, advertência. precisa levar para ter uma regra, uma País é esse, multa, para falar assim: se você desrespeitar o funcionário, você vai pagar uma multa de 100% da cota. Precisa fazer isso. Olha que absurdo, né? Olha que ponto Quando, na que a gente realidade, isso chega. já deveria vir intrínseco. Gente, o Isso é óbvio educação, precisa né? ser dito, e o que me deixa mais revoltada é com relação à educação. É o que a gente estava falando, nós falamos isso num outro episódio, né? A educação dos filhos, como os moradores terceirizam, porque essas crianças, esses adolescentes, estão cada vez mais soltos e desrespeitando cada vez mais as pessoas. Desrespeita morador, desrespeita funcionário, não respeita nem pai nem mãe. Se não respeita Eles pai e estão mãe, sem vai respeitar controle, quem? estão totalmente sem controle. E aí, por que aparece 3.000 casos desse no TRT com o mesmo assunto? Então, alguma coisa está errada, gente. E eu posso afirmar sem medo de errar, são só 3.000, porque quando a gente vai fazer o pedido, você vê muita improcedência, porque não consegue provar. Isso é que é pior. Se fosse algo que conseguisse provar com mais facilidade, eu já passei por situação de atender a pessoa para me dizer, tratando desse tema. Então, eu tinha mensagens, mas o que você fez? Apaguei, eu não conseguia ler. Então, assim, ainda quando a pessoa é de um grau de atrevimento que chega a mandar mensagem, mandar foto, mandar nudes, quando chega a tudo isso,
quem recebe fica tão Tão constrangido chocado. que deleta tudo. E como eu sempre digo, o assediador não faz na frente dos outros, Uhum. então os números só não são piores por conta disso. Vamos pensar nos problemas que vocês têm, todas vocês, nos condomínios. Quantas situações já chegaram até vocês que não poderia o funcionário processar o condomínio por assédio? Várias. Sim. Muitas. Várias, imagina. Quantas vezes Não a mãe não acompanha. acha que é o porteiro que tem que cuidar do filho? Sim, Que é o porteiro que tem que pegar o iFood e levar lá na porta da casa dela? levar até o apartamento. Se a comida chega, ainda quando o porteiro faz isso, que ainda tem aqueles que fazem, a comida demorou para chegar na mão dela, tá fria, por culpa de quem? Por culpa do porteiro, que demorou para avisar. Fatos reais, tá? Fato real, é uma realidade. Isso Aconteceu mesmo. Aconteceu mesmo, exatamente. Aconteceu É que mesmo. parece tão absurdo, né? É, Falar, real. não, isso tá inventando. Não, aconteceu mesmo. E, de fato, só não é pior por conta da prova. Porque se fosse um pouquinho mais simples de se provar, nós teríamos números muito maiores. Muito Como o dano maiores. moral é subjetivo, né? Então você Exatamente. acaba tendo dificuldade de relacionar essas provas. Mas olha, hoje, pode ser que muita gente não tenha essa frieza, muitos trabalhadores. A gente está falando na questão do trabalhador, que é a parte hipossuficiente Na da relação, relação. né? Que é a mais fraca, É a né? mais, É a mais isso. fraca. Sim. A Pra gente fala quem não tanto de entende, juridiquês, Nós né? queremos tirar o juridiquês. Exatamente, é a Não, parte mais você- fraca da na relação. relação. Ah, cadê? Isso aí, tá Ó, pra você, viu, gente? Ó. Ó, pra vocês, tá? Pronto. Na verdade, o que está acontecendo? Aqueles trabalhadores que têm mais sangue frio, que sabe, eles se preparam. Que eu já vi isso, que já chegou para mim. Eles gravam. Grava o celular, Faz todo um mundo dossiê. tem um celular. Faz Ele um vai só dossiê, preparando. Aí ele chega para o administrador, chega para o síndico. Olha, esse morador fez isso. Então, moradores, condôminos que estão pensando ou agem dessa forma, tomem cuidado, porque ou você tem câmeras espalhadas no condomínio por uma questão de segurança, mas isso também serve de prova contra você mesmo. Então, o colaborador ele também pode se precaver e fazer uma filmagem também para se proteger. E aí levar para a justiça a sua atitude ilegal, ilícita, inconveniente, que vai trazer prejuízo moral, físico, psicológico para aquele trabalhador. Então, precisa e ele pensar pode- muito bem. Ele pode, inclusive, provocar a situação, né? Sim, Porque sim. aquele morador que o tempo todo é grosseiro, ele coloca para gravar Facilmente. facilmente e provoca. Pra e o- startar uma conversa mais grosseira que ele ainda. já sabe onde é que vai chegar. O Bom. número de situações nesse ponto é tamanha que hoje o TST tem uma cartilha para tratar do tema assédio, Olha que absurdo. ensinando empregadores e Como tratar as empregados pessoas. Precisa de como cartilha. lidar com essa situação. Bom, nós chegamos aproveitando todo esse gancho para até falar de uma notícia que aconteceu num condomínio também, no condomínio litoral. A gente vai colocar aqui, é o Momento Notícia. Alê, você coloca pra gente, por favor? Olha lá. Síndico é acusado de injúria racial e assédio moral por funcionários e moradores de flat de luxo no litoral de São Paulo. Aqui tem um desabafo de uma das colaboradoras, ela falou, auxiliar de lavanderia, Natália, trabalha há 4 anos no condomínio, mas ressaltou que é alvo de injúria racial desde que o síndico e a esposa assumiram o local, há 2 anos. Palavras dela, aspas, sofri com falas racistas da mulher do síndico. Ela ficava no meu setor e em momentos aleatórios relatava o tempo de escravidão para uma pessoa preta. Isso me trazia muita dor. Houve muita humilhação e sempre por causa da minha cor, desabafou. Ficava lá, é aquilo que você falou, é aquele momento que não tem ninguém vendo, ela vai lá e acaba despejando, né, toda essa provocação, injúria, né? E acaba Quando a gente fala que as pessoas ofendendo. sofrem, que as pessoas Mas o sofrem ataque não é direto, né? Exatamente. Ele usa de um artifício, vê, de uma história, né? Que Isso, é o que nem- caso aí, para falar de uma situação que envolve diretamente a cor dela. Exatamente. Sim. Vocês lembram no ano passado, quando chegou a época da eleição, não vamos mencionar nome, mas se publicou, falou-se muito na imprensa, principalmente para nós que temos contato diretamente na área trabalhista, de uma grande rede que trocou o uniforme de todos os seus funcionários, no sentido de deixar claro,
quem era o candidato que ele estava apoiando e chegando a querer penalizar mesmo quem não votar nele, quem nas redes sociais divulgasse que era a favor do outro candidato. Isso é um assédio. Isso teve manifestação, inclusive, do Ministério Público. Isso é um assédio eleitoral? Olha que loucura. Quem que imaginar? Quem que imaginar? Vocês imaginem um síndico num condomínio clube que tem lá 15 funcionários, ele opta pelo candidato X e decide que todo mundo que trabalha ali tem que pelo menos dizer que vai votar. Pode até não votar, porque o voto é secreto. Mas tem que andar com a camisetinha lá da cor que ele quer. Mas não mandava fotografar na hora? Teve um que mandava fotografar. Na hora do voto. Pra provar que você votou em tal candidato. Se isso não é assédio, é o quê? Censura, sei lá o quê. Um monte de coisa junto, misturado. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Então, é o fim do mundo. Perdeu-se a noção, né? Perdeu-se a noção. E é por isso que tem que mudar. Aquela máxima que a gente sempre fala, a brincadeira que constrange, não é brincadeira. Não é brincadeira, é verdade. Se você está fazendo uma brincadeira que a pessoa fica lá com aquela carinha, não é brincadeira. Não é brincadeira, e isso precisa mudar. É verdade. Gente, o papo tá muito bom. Ai, olha, é um assunto que eu adoro, me deixa muito nervosa, muito irritada, porque de verdade a gente ter que falar o óbvio me incomoda. Mas o nosso papel é esse, o papel do Jurídico Diz Que Pode é trazer a informação para todo mundo começar a entender, quem sabe, né? A gente plantar uma sementinha para poder mudar o comportamento das pessoas. A gente não está querendo aqui fazer um milagre, mas assim, poxa vida, né? Para que pense, né? Que chega no momento, vamos raciocinar sobre esse assunto. É legal. Se coloca no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro. Eu ia gostar que fizesse isso comigo? Não, Certeza. Então vamos começar a refletir para mudar a atitude. Eu vou interromper, mas eu acho que é bem oportuno, como a doutora Cláudia colocou, que a gente realmente, de fato, aqui tem esse trabalho de plantar essa semente e trazer para as pessoas que convivem, que melhor convivem, qual a dica que a doutora deixa, então, para que haja uma divulgação melhor de como está evitando isso. Você mencionou da cartilha. Eu acho que tem que divulgar em todas as formas de comunicação que os condomínios têm. Os condomínios hoje têm... Então, partindo do síndico, partindo da administradora, da gestão com apoio do jurídico, enfim. Se necessário, do condomínio com a terceira, se necessário um trabalho direto com os moradores do condomínio. Você pode ver que quase sempre as maiores ações são de condomínios de luxo. Então, assim, são condomínios que têm toda a estrutura, tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar, porque se não trabalhar não vai melhorar. As pessoas precisam se colocar no lugar do outro. Sim. E aí melhorar. Eu vou dar uma ideia para o departamento jurídico dos condomínios, a cada sentença de condenação que sair, publicar. Faz um informativo. Sentença julgada procedente para condenar o condomínio A. Aí fala, mas o que aconteceu? Então, assédio com funcionário, 30 mil reais, 40 mil reais. É só pegando no bolso que as pessoas aprendem, não é assim? Só para estender demais, numa pesquisa rápida feita, que eu verifiquei ontem, eu vi uma condenação de 30 mil, isso na página do TRT2, né? Estamos falando dessa... De São Paulo. 30 mil por um obeso, que era o tempo inteiro tratado pelo banco no qual eu trabalhava por gordo. 5 mil por um transgênero, que o síndico só se referia a ele pelo nome biológico e não nome social. Mas essa do banco de 8 milhões. Então aí a gente vê o tamanho dos números. E isso pode acontecer em qualquer lugar. Por isso que precisa trabalhar a mentalidade das pessoas para que isso mude. É verdade. Por um mundo melhor. Ai, olha, muito bacana. bom. Não é bom, passou gente? Muito rápido, passou informação. Nem percebi. Foi rápido mesmo. Olha, Cris, a gente... Eu volto para tratarmos de outros temas. Sem dúvida. Olha, aqui é um mimozinho do Jurídico Diz Que Pode para os nossos convidados. Espero que você goste, mas tem que abrir, hein? Todo mundo abre. Deve. Vai ser a diferentona, vai. Ai, que lindo. Não é? Gente, olha que lindo. Até sorriu pra câmera.
Viu? Amei. Conseguiu fazer uma conexão. Foi. Linda, gente. Vou repetir. Amei o convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É um prazer imenso ver o sucesso do trabalho que vocês estão fazendo. Contem comigo para tratar do tema trabalhista. Sempre que tivermos a oportunidade, aqui estarei. Ai, obrigada. Receberei o convite com muito grato. Com certeza. É nós que agradecemos, né? Participação da doutora, com grandes informações valiosíssimas, dicas, dados, estatísticas. Foi sensacional. Muito Agradeço. obrigada. Queremos agradecer, né, a participação da doutora Cristiane, que é uma querida nossa já há muito tempo. E obrigada a vocês também pela audiência, né? Fique conosco sempre que possível. Compartilhe, porque esse assunto é um assunto muito relevante. E aí compartilhe com o síndico, com todo mundo que estiver no condomínio. Porque tenho certeza que isso vai ser de grande valia para todos. Exato. Ó, o juridiquei, gente. Isso vai ser muito bom para todos. Vai ser muito bom para todos. É difícil, né? Tirar isso de dentro. É do difícil advogado. mesmo. Deus. Bom, gente, chegamos ao final do nosso episódio. Mais uma vez agradecer a presença e a audiência de vocês. E pedir, mais uma vez, não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e inimigos, principalmente aqueles moradores, aqueles síndicos que são, achando que são os donos do condomínio, né? Os condemônios. Os condemônios, para aprender um pouquinho, né? Essa aula que a doutora Cristiane trouxe aqui para a gente, com tantas informações importantes, para a gente tentar um pouquinho ensinar, né? Colocar esse lado social nosso para trazer a informação verdadeira, relevante, importante para tentar transformar um pouquinho a vida de vocês todos, tá bom? Não se esqueçam do nosso livro, do nosso sorteio. Entre na página do @o Jurídico Diz Que Pode. Vamos sortear um livro, O Síndico de Sucesso. E a Lê quer colocar, dá para colocar de novo, só para a gente colocar como um lembrete para o pessoal, para não esquecer. Olha lá, gente, Os Segredos do Síndico de Sucesso, do Fábio Barleta e Daniele Oliveira. Quais são as regras? Seguir a nossa página, @o Jurídico Diz Que Pode, curtir a postagem do livro e marcar 3 amigos. Estou torcendo por vocês e até a próxima. Porque aqui o Jurídico Diz Que Pode!